Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 7 de setembro de 2024. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. E vos fala que é missionária Nadir Albano. Hoje é um feriado, né? Um sábado. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, tá bom? Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Senhor Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, chamados. Tem confere a minha pessoa. Apresento também para a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado da minha ministração dessa palavra. Que o Senhor possa sair de ponto, guardando, curando, libertando, salvando, abrindo as portas, tendo com providência, com socorro, quebrando as cadeias, na Aramanda Suda e Comanai, abençoando, Pai. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Bem, ontem nós terminamos o livro de Marcos, né? Hoje nós estamos começando o livro de Lucas. O livro de Lucas é um livro, né, riquíssimo também, né? Lucas, o doutor Lucas, né? Lucas foi um médico e a gente vê também que ele tem uma bagagem imensa, porque ele andou com Paulo e a gente vê que ele vem trazendo o evangelho que conta com detalhes mais sobre as partes da doença, da enfermidade, tá bom? Lucas também, ele tinha a preocupação de mostrar, de demonstrar o evangelho aos gentios convertidos para o reino de Deus, tá? E ele queria recomendar a pregação do evangelho para o mundo inteiro, e ele também foi responsável também por copiar e escrever alguns escritos daquela época também que circulava ali pela região. E a gente vê também que provavelmente, segundo os historiadores, Lucas, ele era gentil, tá? De nascimento, mas ele tinha uma cultura grega e era médico de profissão também. Ele era companheiro de Paulo em algumas ocasiões, como eu havia dito. Provavelmente ele escreveu em Roma. E é maravilhoso aqui o Evangelho de Lucas, né? Eu já meditei nele há algum tempo atrás, hoje a gente vai estar estudando. E a gente vai ver também que ele dominava muito a língua grega. E ele sempre, os seus temas, né, era sempre voltado à universalidade, do reconhecimento dos gentios junto com os judeus, no plano divino de Deus, tá? Ele também realça a oração, e ele tem, assim, uma preocupação especial com o desempenho das mulheres também. É um evangelho riquíssimo. A gente vai estar lendo aqui, e eu sei que Deus, ele vai falar grandemente conosco. E vamos que vamos, né? Primeiro a gente vai começar com Lucas 1, que diz assim: Introdução. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado. Ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. O nascimento de João Batista. Não sei se eu já entro aqui, não, acho que vou ficar aqui mesmo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje, eu te peço, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações, como diz esse canal, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua, que eu, a missionária Nadir, suma, diminua, que o Senhor apareça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Então, essa palavra que a gente vê, né, que ele já começa, Lucas, já descrevendo, né? Muitos já se dedicaram a colaborar, a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunho ocular de servos da palavra. Então ele tá falando que o que ele recebeu foi de outros, tá? Mas que foram servos, assim, que foram necessários. A gente sabe, como eu falei um pouquinho antes, que ele andou com o apóstolo Paulo, e a gente vê que a história, ela era
recorrente, era declarada ali entre a população. Então, também o fato das profecias terem se cumprido, ele diz aqui: eu mesma investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever um relato ordenado. Então, desde o começo, né, do ministério, a profecia do Velho Testamento, ela estava se cumprindo. Ele diz assim: ó, excelente Teófilo, escrevendo para Teófilo para contar, né, sobre a grandeza do Evangelho do Senhor. Me chama a atenção também que mesmo ele não sendo testemunha, tá? Lucas, ele não é a testemunha ocular, mas ele recebeu testemunho dos que foram e se dedicaram a divulgar o evangelho, tá bom? Mesmo assim, ele recebeu esse testemunho e ele passou a divulgar a pregação do evangelho, do evangelho. Então, é tão tremendo, né? Ele conseguiu receber ali aquilo que a igreja primitiva viveu, aquilo que os discípulos viveram com Jesus, né? Ele conseguia transmitir com uma... Ele conseguiu receber para transmitir, assim, com uma... Como eu posso dizer? Com cuidado, né? Com carinho, com zelo da palavra do Senhor, tá? Porque tudo que ele diz aqui foi referente ao ministério de Jesus. E você vê que ele fala assim, me chama muita atenção no texto, que eu assim, investiguei tudo cuidadosamente. Então, a gente vê que Lucas, ele teve um cuidado, tá? Ele não tá falando aquilo de qualquer jeito. Ele tá tendo cuidado de expressar, de falar da palavra do Senhor. Então, e ele tem os pormenores, né? Ele tem, assim, os detalhes da história, ele conta, assim, minuciosamente ali os relatos dele, né? Em todos os aspectos. Então, isso é maravilhoso. A gente vai estar estudando um evangelho riquíssimo, tá bom? E principalmente porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo, né? E não teve esforço nenhum humano. Então, assim, ele próprio é um relato completo, a qual ele fala, assim, grandemente a respeito de Jesus, dos governadores. Ele vai até falar no finalzinho ali, né, de tudo que aconteceu. E ele tem o propósito de demonstrar sempre que Jesus, ele é aquele que faz o milagre. Então, a gente já começa aqui por um dos grandes milagres, que é o nascimento de Jesus, que diz assim: o nascimento de Jesus, desculpa, o nascimento de João Batista. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abiaías. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filho, porque Isabel era estéril. Ambos eram de idade avançada. Então, ele vem relatando aqui sobre os pais de João Batista, né? E aí vem contando toda a história, porque ele era descendente, né? Zacarias era descendente de Abiaías, então tinha uma história, né? Tinha uma linhagem, tá? Não era qualquer um, não, tá bom? E ele mostra aqui, né, o contexto, ele vem especificar todo o tempo a qual se encontrava. O tempo era esse. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abiaías, Isabel, sua mulher, também. Então, ambos não tinham filho, porque ela é estéril, tá? Mas eles não tinham filho porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. Não fala qual era a idade deles, mas relata que ambos eram já avançados. Então, a gente vê que essa linhagem de Arão o grupo sacerdotal de Abiaías, ele vem da linhagem de Arão, tá? A gente sabe ali que Arão era tanto sacerdote, foi responsável pelo sacerdócio levítico, como o sacerdócio também. Então, ele vem mostrar que desde os tempos de Davi, então uma linhagem vem mostrar que Jesus, sim, né, a raiz de Jessé, né, e Jesus, ele é o nosso Messias, né, então era algo magnífico. Então, a gente vê também que ele vem aqui e ele diz assim: noite, certa vez, estando
de serviço ao seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Então, anualmente, né, tinha tipo, vamos dizer assim, um sorteio, onde alguém, ele era tirado para fazer o sacrifício, tá bom? Para fazer ali aquele sacrifício sacerdotal. E ele foi escolhido por sorte, tá vendo? Tipo, lançavam sorte, tá? E aí diz assim que de acordo com o costume dos sacerdotes para entrar no santuário e oferecer incenso, chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando lá de fora. Então, o sacerdote entrava, eles amarravam a cordinha, o povo ficava orando lá de fora. Caso o sacerdote não tivesse vida no altar, ele era fulminado, ele era morto na hora, eles puxava a cordinha, tá? Com o corpo do morto. Então, a gente vê aqui assim, então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso, tá? Aí um anjo aparece a Zacarias, e quando Zacarias viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. É natural, tá? Natural, porque Zacarias era homem, e ele vendo ali, ele teve medo, como eu e você teria, com certeza. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Então, nós cremos aqui, segundo a palavra, que Zacarias orava constantemente para ter um filho, tá bom? Porque uma família que não tinha filho era considerada uma família, vamos dizer, sem a graça, sem a bênção de Deus. E Isabel, sua esposa, já era avançada e ambos não tinham filho. Então, quando o anjo chega e fala para ele, não tenha medo, então o pessoal mostrando a misericórdia dele para com Zacarias, tá? E diz assim, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para vocês, e muitos se alegrarão. Olha só, ele será motivo de alegria e prazer para vocês, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Então, ele vinha trazer a felicidade no meio da família, tá? Ia ser um divisor de água. Então, diz assim, pois será grande aos olhos do Senhor, e ele nunca tomará vinho, nem bebida, nem fermento, e fermentada será cheio do Espírito Santo. A gente lembra de quem aqui? De Sansão, tá? Então, provavelmente, ele era um narizeu. Então, a gente vê que eles eram separados, tá bom? Então, ele era o quê? Um narizeu vitalício. Seria o eterno. Eterno narizeu. Bem diferente de Sansão, né? Então, a gente vê também que ele diz assim, ó, desde antes do nascimento, diz assim, ele fará retornar muito dentro do povo de Israel ao Senhor, seu Deus. E detalhe, 17, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos para deixar um povo preparado para o Senhor. Então, já vem mostrando o trabalhar dele, tá? Então, não que João Batista era Elias, tá? Mas ele ia fazer tipo um trabalho semelhante de Elias, porque Elias, ele pregava arrependimento, a gente vê de Jezabel ali, né? Com Acabe, que perseguiu, né? Eles tinham idolatria ferrenha ali pelos profetas de Baal. Então, a gente vê que João Batista também tá quase no mesmo que patamar que ele, tá? Por isso, ele vai estar lidando não com os profetas de Baal e Jezabel, mas vai estar lidando com Herodes, Herodias, com os fariseus, com os sacerdotes que já haviam profanado o templo. Então, um batalhão de pessoas que não queria nada com Deus. Então diz assim, irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes sabedoria do justo, para deixar um povo preparado para o Senhor. E foi preparar o caminho do Senhor, tá? A gente vê que esse é o chamado de Elias. Ai, de Elias, ó. De João Batista. Não é um chamado fácil, tá? Não que o nome dele é João Batista também, detalhe, abriu uma ressalva. Era João, mas Batista porque ele batizava, ok? A gente vê também aqui, no decorrer, diz assim, Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velha e minha mulher é de idade avançada. Então, Zacarias, como que eu vou ter filho? Eu já sou velha, minha esposa, né? Então, assim, ele pediu um sinal, tá bom? E o anjo respondeu, sou Gabriel e
o que está sempre na presença de Deus. Cuidado para lhe transmitir essas boas novas. Então ele falou assim, eu sou o anjo Gabriel, né? Eu estou sempre na presença de Deus. Então, simples assim. Se Deus falou, tá falado. E a gente vê que ele vem assim, no vídeo diz assim, agora você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirá no tempo oportuno. Então, Zacarias, ele fica mudo, tá? Quando ele vê o anjo. Então, é algo terrível. A gente vê também que... Mas ele fica mudo por quê? Porque ele duvida. A igreja tem coisas que a gente fica perplexo. Como é que a gente, né? Deus vai fazer, né? Eu orei tanto por esse menino e aí Deus chega e fala que vai fazer. Ele fica, como assim? Eu já tô velho, minha esposa também. E detalhe, tá? Aí diz aqui no 21, enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinal para eles, mas permanecia mudo. E aí a palavra vai relatar que quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua esposa, engravidou e durante os 5 meses não saiu de casa. Aí ele volta para sua casa e tem relação com a sua esposa. Gente, olha só. Gente, ele já estava velho, mas ele chegou em casa e ele teve relação com a sua esposa, tá? Por causa de uma promessa. E aí Deus disse que tiraria a esterilidade dele. Então foi algo assim sobrenatural. Pensa que situação, igreja. E ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Então Isabel se sentiu humilhada, tá? E Deus olhou para ela. Igreja, pensa, que coisa mais linda, né? Pensa. Então, sabe, igreja, a gente vê que Deus, né, ele faz essa obra maravilhosa na vida de Isabel, porque aí eu fico imaginando, né, se ambos, né, se avançados de idade, aí Deus põe o desejo em Zacarias, quando chega na sua casa, tem relação com a sua esposa engravida, né, e aí Deus lembra-se dele, né, mas a gente vê também que logo em seguida vem o nascimento de Jesus, é predito. No 6º mês, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel de novo a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria, tá? E o anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciado, o Senhor está com você. Então, aí diz que o nascimento de Jesus é predito, né? No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciado, o Senhor está contigo. Olha que coisa linda, alegre-se, agraciado, olha. Meu Deus. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Ela foi agraciada por Deus. Olha que coisa linda. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e porá o nome de Jesus, tá bom? Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Então, a promessa se cumpre. Deus escolhe quem? Maria. Igreja, se Deus escolheu Maria para trazer Jesus, o seu próprio Deus escolheu, né? Para descer na terra no ventre de Maria, porque Maria era uma mulher agraciada, abençoada. Porque Jesus, Deus, ele não vinha em qualquer ventre sujo, entendeu? Maria era virgem e o Senhor a escolheu. Porque, além de tudo, tinha uma profecia, tá? Que seria da linhagem de Davi. Então, todo um acontecimento. Então, Maria era o que? Era descendente de Davi. Então, eu tenho certeza que Maria era aquela que ainda não tinha se contaminado. Por ser descendente de Davi, tá? O Messias viria da linhagem de Davi, como já havia dito, né, gente? Davi, ele nasceu também na cidade de Belém.
Nazaré ali, a gente vê que Davi nasceu também ali em Belém. Então é toda uma história, tá? Por isso que ele será chamado filho de Davi. Aí a gente vê também, que diz aqui no 33, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, eternamente, porque a gente sabe, eu sempre falei e prego que a palavra diz que Jesus, né, ele fez sacrifício uma única vez, depois está sentado à direita do Pai. Aí olha o que perguntou Maria no debate, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem, que sou virgem, né? Maria era virgem, tá? Então, o milagre, o milagre. O Espírito Santo virá sobre... Aí o anjo respondeu, o Espírito Santo de Deus virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim será que há de nascer, será chamado Santo Filho de Deus. Também, aí o anjo fala para ela, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Então, Isabel já estava com 6 meses de gestação. Olha que coisa linda. Então respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então Maria, ela recebeu de prontidão o chamado, né? Gente, que coisa linda. Agora pensa, né? Olha que me veio aqui, vamos conjecturar aqui. Com certeza a família de Maria deveria cuidar, né? Daquilo que já havia dito nos profetas no Velho Testamento, deveria ter passado para ela. Porque ela recebe assim, tipo, né? Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então ela já sabia, né, do que havia dito, né, os profetas ali de Gênesis até no seu tempo, né, e ela se escolhida, a igreja, né, Maria recebeu o chamado, né, será, se a gente está recebendo o chamado de Maria foi levar o Salvador no seu ventre, né, e não é fácil, o chamado não é fácil, igreja, porque chamado requer renúncia, chamado requer perseguição, chamado requer calúnia, chamado requer tanta situação que tem hora que eu falo, meu Deus, tem misericórdia. Não é fácil, mas a gente tem que ter certeza de quem nos chamou. E aí, a gente vê que ela era virgem, né? E ela recebe essa bênção. Igreja, não consigo nem explicar. É maravilhoso, tá bom? E Maria, quando ela pergunta, né? Ela não pergunta na maldade com incredulidade. Ela pergunta com inocência. Então, Zacarias, ele já perguntou na maldade. Tipo assim, como assim? Desacreditando. Agora, Maria perguntou na inocência, tá bom? Então, a gente vê que Zacarias, ele faz uma pergunta quando o anjo Gabriel diz a ele que ele vai ser pai, né? Ele pergunta, Zacarias, no 18, né? Zacarias pergunta ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada, né? Então, ele teve uma dúvida, tá? Quando o anjo Gabriel falou que ele ia ser pai. Então, ele fica mudo. Aí, a gente vê que Maria, né? Ela fala assim, aí Maria, já no 34, Maria pergunta ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? É diferente uma pergunta da outra, tá? A gente vê que Maria, ela era virgem. Então, ela ficou meio assim, mas Zacarias não. Zacarias pergunta com incredulidade. Então, a gente vê que há uma diferença aí, tá? Mas os dois estavam anjo Gabriel. Vamos prosseguir. E aí Maria recebe, né? Eu acho tão bonito quando ela fala bem assim. Também Isabel, aí o anjo fala para ele assim também. Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Então, igreja, nada é impossível para Deus. Nada, porque Ele é Deus. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui, né? Nada é impossível para Deus, mas Ele só faz quando Ele quer. E isso, muitas vezes, é muito doloroso, né? Porque a gente não sabe quando Deus quer e quando Ele não quer. Porque Ele sempre vai ser Deus. E respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou, né? Então Maria aceitou o chamado, tá? E aceitar o chamado não é para qualquer um.
Aí diz assim, Maria visita Isabel. Ele diz assim, naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando, olha que coisa linda, igreja, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, em alta voz, exclamou, bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz, né? Então, no ventre, tá? Então, essa parte mostra para mim e para você que uma criança no ventre, ela já tem ideia, ela já é cheia do Espírito Santo de Deus, né? Uma criança de Deus, né? Então, a gente vê que o mistério ali, a alegria, né, da criança, né, testificar ali o que estava no ventre de Maria, que era o próprio Jesus, o Salvador, tá bom? Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? E a humildade, né, de Isabel aqui. Então, aí diz assim, logo que a saudação chegou aos seus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Né? Então, João já vem do primo. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então, é uma promessa, né? Então, ambos, né, testificaram ali, as duas crianças no ventre. Aí a gente vai ver o cântico de Maria, de Maria que diz assim, então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da tua serva. Então, né, Deus escolheu Maria pela sua humildade. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende aos que o temem de geração em geração. Então, a misericórdia do Senhor, ela se estende, tá? De geração em geração. E não é fácil. Ele realizou poderoso feito com seus braços, dispersou o que são soberbos no íntimo do coração, derrubou os governantes dos tronos, mas exaltou os humildes. Então, ela deixa bem claro, né, que Deus exalta os humildes, né? E é só Deus mesmo, igreja, para nos exaltar, porque se depender do homem, encheu as coisas boas, os famintos, mas despediu as mãos vazias, os ricos, né? Então, essa profecia que ela vai estar falando ali da grandeza de Jesus, tá? E da escolha de Maria para ser a sua mãe, né? Então, assim, reverenciar a Deus é algo maravilhoso. Ela deixa bem claro aqui no seu cântico. Esses famintos aqui é espiritualmente, tá bom? E diz, eu acho bonito essa palavra, diz assim, ó. Encheu de coisas boas famintos, mas despediu de mãos vazios ricos, né? Então, os famintos de palavra, da vontade de Deus, tá bom? E ele vai continuar aqui e diz assim, no 54, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se das suas misericórdias, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Agora, essa situação, Maria vai e volta para casa. Aí Maria volta grávida, né? Já a barrigona já tá aparecendo, tá? E olha o que acontece. Ao completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ele, tá? Então a família dele ficou alegre, tá? Aí diz assim que no 8º dia foram circuncidar o menino e queria dar-lhe o nome do pai, Zacarias, mas a sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João. Deus confirmando, tá bom? E disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha para admiração de todos e escreveu o nome João, confirmando o chamado, tá? Ele pediu uma tabuinha para admiração de todos e escreveu o nome João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou, ele começou a falar, louvando a Deus. Nossa, desculpa. Diz assim que todos, detalhe,
Todos os vizinhos ficaram cheios de temor por toda a região montanhosa da Judéia, se falava sobre essas coisas, né? Então, falava do acontecimento. Pensa, né? O nascimento de João foi algo extraordinário. Todos os que ouviram falar disso se perguntaram: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Então a gente vê que Deus trabalhando, tá? Desde o nascimento de João, Deus já trabalhava, né? Sobre a vida de João, mostrando que ele era com ele. Porque Deus é Deus, tá bom? Vou marcar aqui 65. E aí continua aqui, o cântico de Zacarias. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Sabe, igreja, quando a gente fala de cheio do Espírito Santo, é que Deus tomou ele de uma maneira extraordinária. Ele ali louvou, né, e bendisse ao nome do Senhor, né? A gente vê que Zacarias, ele exalta o Senhor, do jeito que Maria exaltou também. Então, o louvor era uma maneira de agradecer a Deus. E eu e você também, hoje, no dia de hoje, louvamos a Deus e agradecemos. Não é diferente, tá bom? A gente vê que ele diz assim: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Então, ele vê ali que Deus visitou. Porque através do seu filho, Deus fez coisas grandiosas, tá? Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi. Ele vem confirmar a linhagem de Davi aqui, tá? Ele promoveu, porque havia uma promessa. Que no trono de Davi não faltaria rei, tá bom? Então, uma promessa, né? Como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança. O juramento que fez a nosso pai Abraão, ele resgata-nos das mãos dos nossos inimigos para servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado... Olha que coisa linda. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Então, ele mesmo profetizou sobre João, seu filho, tá? João ia na frente, para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, né? Que a gente sabe que João, ele batizava ali, das pessoas reconheciam o seu pecado. Então, o chamado de João foi algo muito forte, igreja, tremendo, por causa das eternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitara o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz. Então, tá mostrando aqui a grandeza de Deus, né? E Deus, olha, gente, não dá nem pra falar, vamos continuar. E o menino crescia, se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Então, quando fala aqui, né, e era o menino, e o menino se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Então, a gente não sabe, igreja, se Zacarias e Isabel teriam falecido, tá? E João foi morar no deserto por não ter quem cuidasse dele, não se sabe. Mas sabe que ele cresceu no deserto e ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, tá bom? Esse é João Batista. Então, assim, provavelmente, segundo os historiadores, eles deveriam estar bem velhinhos, deveria ter morrido, mas não se sabe, tá? São especulações. Mas o que eu sei é que João foi usado tremendamente por Deus. Por isso que nós estamos aqui, tá bom? O que importa é que a palavra diz que ele foi usado. O resto é especulação. A gente fica naquilo que a palavra diz, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Tenham um feriado abençoado. Um final de semana abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica na paz.